Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Estou passando aqui para conversar com vocês sobre um texto que eu li hoje na Bíblia Sagrada, tá? Essa aqui é a Bíblia que eu tenho lido ultimamente. Ela é de anotação, de você criar também desenho e arte nela, ela é criativa. Ela é a Bíblia Ilustrada, anote, tá? Mas lendo o texto de hoje, que se encontra em Mateus 11, chamou muito a minha atenção. E nesse texto, o título é Jesus e João Batista. E diz assim que João, no versículo 2, João estava na prisão e soube de todas as coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso enviou seus discípulos para perguntarem a Jesus: o Senhor é aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? E aqui eu fiquei curiosa porque quem foi João? João foi primo de Jesus, escolhido por Deus para anunciar e preparar o caminho para o Messias. E se a gente parar para refletir no que a palavra de Deus nos diz, quando João estava no ventre de Isabel, que Maria chegou para visitar Isabel, a Bíblia nos diz que o bebê que estava no ventre de Isabel pulou de alegria, porque também havia o Messias no ventre de Maria. E João também foi aquele que batizou Jesus, ouvindo a voz do Pai dizendo que ele era o Filho amado dele, no qual ele se compraz, que viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E nesse momento de aflição de João, que ele estava no cárcere, ele ficou em crise, ele ficou em dúvida. Sabe, gente, pesquisando um pouco, alguns teólogos clássicos, como Santo Agostinho e São João Crisóstomo, eles acreditavam que João não duvidou, mas que ele queria confirmar para os seus discípulos que Jesus era o Messias, enviando eles até o Messias para esclarecer essa questão. Só que quando a gente olha também para Martinho Lutero, para ele, João como ser humano, ele sofreu uma crise de fé momentânea. E preso, sem ver o reino de Deus se manifestar como esperava, vacilou por um instante. E eu quero te dizer que assim como ele, pode também acontecer conosco, e acontece muitas vezes. A gente tem experiência com Deus, a gente já vivenciou milagres da parte do Senhor, e por algum momento, em alguma dificuldade que a gente passe, pode vir a questão: cadê Deus? Será que Deus é mesmo comigo? Sendo que ele já provou que é. Só que nós somos seres humanos falhos, imperfeitos, suscetíveis à instabilidade. Mas eu quero te dizer que a gente precisa aprender a confiar nele, a confiar em Deus, a confiar em Jesus, mesmo quando a gente não está entendendo. Olha só o que diz esse versículo aqui. Jesus mandou dizer assim para João, além de que ele fazia milagres, prodígios, além dele ressuscitar mortos, ele disse assim: diga ainda, felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. E aí eu parei para pensar, o que será que Jesus quis dizer com isso? E sabe, gente, muitas vezes nós questionamos a Jesus, questionamos a Deus, algumas situações que nós vivemos, e isso significa se ofender por causa dele. É como se Jesus estivesse dizendo a João: olha, João, não se escandalize com a minha forma de agir. Talvez você estivesse esperando um Messias que viesse trazer juízo naquele momento, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu vim para trazer a salvação. E eu quero te dizer que talvez você esteja esperando Deus agir de uma forma na sua vida e Ele está agindo de outra. Não se ofenda nele, mas confie que no final, aquilo que Deus já terminou irá acontecer. Permaneça firme, permaneça inabalável, porque Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Mesmo que as circunstâncias digam que não, mesmo que o processo esteja sendo doloroso, eu quero te dizer que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Operando Deus, quem impedirá? Ele tem a sua forma de agir, que nós muitas vezes não compreendemos. E ficamos assim como João, entramos em crise. Cadê Deus? Cadê a promessa? O que está acontecendo? Ei, Deus continua no controle. E aquilo que Ele prometeu vai acontecer. E quando Jesus manda João olhar para os sinais, Ele diz assim: voltem a João e contem o que vocês veem e ouvem. E aí ele começa a relatar: olha, os mortos são ressuscitados, as boas novas são anunciadas aos pobres,
os leprosos são purificados. Ele estava querendo dizer, ei, olhe para a palavra. Porque aquilo que foi dito está acontecendo. Então, por mais que a circunstância esteja confusa e você não esteja entendendo, olhe para a palavra de Deus. Porque aquilo que Deus prometeu em sua palavra está acontecendo. Os sinais estão se cumprindo e Jesus está voltando. E as promessas pessoais que Ele faz a cada um de nós, Ele vai fazer se cumprir sim. Mas no tempo dele, o processo é Ele que determina como acontece. E no final, tudo dá certo porque Ele cumpre o que Ele promete. Amém? Então você está passando por algum momento de luta, de dificuldade, que você não está entendendo, está questionando, cadê Deus? Deus é mesmo Deus? Foi mesmo Deus que falou? Foi. Só que o processo muitas vezes nós não entendemos. Mas Deus permanece o mesmo no controle da situação. E vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Fica com essa palavra, sentindo o coração de compartilhar com vocês, porque achei muito profunda e verdadeira, porque falou muito ao meu coração e eu quero que fale também ao coração de outras pessoas. Então Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.